Fala galera, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma semana de aula? Bom, hoje a gente começa então um novo conteúdo falando sobre o nosso primeiro sistema de verdade. A gente viu sobre os tecidos, sobre os órgãos, e aí agora então chega o momento da gente falar sobre os sistemas de maneira, mais específico para cada um deles. A gente vai então tratar agora nos próximos capítulos, até o final do ano a gente vai ver todos os sistemas, principais sistemas dentro do nosso organismo que vão compor o nosso organismo vivo. Tá legal? Bom, e hoje a gente começa falando sobre talvez o mais utilizado sistema dentro do nosso organismo, ou pelo menos que a gente acha que a gente mais utiliza, que é o sistema digestório. Isso porque a gente gosta de comer, né? E nesse período que a gente tem que ficar recluso dentro de casa, a gente às vezes acaba comendo até mais do que deveria. Mas comer é sempre muito bom, a gente sabe disso, é gostoso, mas o mais importante é a gente entender por que a gente tem que comer, né? O motivo principal é que a gente tem que nutrir as nossas células. Lógico, também é gostoso, comer tem uma função social de interação. É comum de toda festinha a gente ter comida, né? É muito importante, na verdade, a gente dividir esse momento com as pessoas que a gente gosta, se alimentar. É uma coisa que também faz bem para nossa mente, mas o mais importante é que a gente tem que entender é que a gente tem que se alimentar bem. Muitas vezes a gente acaba comendo tão mal, tanta porcaria, né? Que na verdade as nossas células continuam desnutridas. Infelizmente, existe um grande número de pessoas hoje no mundo que são consideradas sobrepeso ou obesas e mesmo assim são desnutridas. Isso porque não comem aquilo que as suas células realmente precisam. Ou seja, vitaminas, sais minerais, carboidratos de qualidade, água, tudo que sua célula realmente precisa para ela conseguir produzir energia, às vezes acaba faltando por conta de uma má alimentação, tá? Bom, para as nossas células conseguirem produzir energia, elas precisam de duas coisas. Ela vai precisar de mais, mas duas em principal, que vão ser aí os nutrientes provenientes daquilo que a gente come e oxigênio. Para isso, então, a gente vai falar sobre o oxigênio lá no nosso sistema respiratório. Mas a partir disso, as nossas células elas conseguem produzir energia. Bom, para a gente começar a falar então sobre o nosso sistema digestório, a gente precisa entender o que é digestão. Alguns alimentos que a gente come, eles vão ser compostos por moléculas que já são pequenininhas o suficiente para passarem diretamente para dentro da nossa célula. É o caso da água, de sais minerais, da glicose, que as moléculas são bem pequenininhas e elas conseguem atravessar diretamente a parede da célula, ou seja, a membrana citoplasmática, sem ter que ser quebrada, por exemplo. No entanto, grande parte daquilo que a gente come são moléculas grandes e que elas não conseguem passar diretamente pela membrana citoplasmática da célula. Ela precisa ser literalmente quebrada. Então, digestão é basicamente isso. Composta ou vai ser formada aí pelos processos químicos e físicos que vão permitir a quebra de moléculas grandes em moléculas menores para serem capazes o suficiente para entrarem para dentro das nossas células. É como se você pudesse pensar aí, pensa, um grão de feijão. Ele não vai conseguir entrar diretamente para dentro da sua célula, porque ele é muito grande, certo? Bom, ele precisa ser quebrado. Como que esse processo acontece? A partir então de processos físicos, mecânicos, literalmente, e químicos, perdão. A partir então de substâncias químicas que vão aí auxiliar no processo da quebra desses alimentos. Tudo bem? Bom, a gente sabe alguns órgãos importantes do nosso sistema digestório, que são conhecidos nossos, mas hoje a gente vai entender então um pouquinho sobre cada um deles e a importância de cada um deles dentro do nosso sistema digestório. Esse aqui, ó, eu fiz um desenho, já falei pra vocês que eu desenho mal, né? Pois é. Sobre o nosso sistema digestório e os principais órgãos. Tem também algumas glândulas anexas que são importantes no processo, que eu já falo pra vocês. A gente tem aqui, ó, primeiro órgão, então, boca, faringe, esôfago,
estômago, intestino grosso, intestino delgado, reto e ânus. O caminho que o alimento vai fazer desde a entrada da nossa boca até a saída, aqui ó, entrando pela boca e saindo pelo ânus, tá? Em vermelho que eu fiz aqui para vocês. Tudo bem? Bom, a gente tem ainda, como eu falei, algumas glândulas anexas, que vai ser fígado e pâncreas, que são muito importantes também no processo de digestão. Bom, e a gente começa falando sobre a boca, o primeiro órgão do nosso sistema digestório. É por aqui que todo o alimento vai entrar. É também, ó, aqui que vai acontecer o processo mecânico, ou seja, processo físico, que vai ser responsável pela quebra mecânica dos alimentos. É a única região do nosso sistema digestório que vai ter dentes. E os dentes são responsáveis pela quebra, literalmente, do alimento. Se você engole inteiro, seu estômago não tem dente. Então, a gente precisa mastigar muito bem. Mas eu vou reservar uma aula toda para falar sobre dentes, então fiquem tranquilos. Mas a gente tem, então, os dentes. E é também na boca onde a gente vai ter aí a produção da saliva. A saliva, ela vai ser composta aí por alguns ácidos, vai ser composta também por algumas enzimas e por água, tá? A nossa saliva, ela vai ter um importante papel de umedecer o alimento para facilitar na hora que a gente for engolir esse alimento e também vai iniciar o processo de digestão do amido. Isso porque lá na nossa saliva existe uma substância chamada amilase. Já dá para ter uma ideia do que ela vai fazer, né? Pois é, a amilase, ela tem um papel muito importante na digestão dos amidos. É uma enzima. Lembra que eu falei para vocês o que são enzimas? Vamos recapitular um pouquinho? Enzimas, elas facilitam e aceleram alguns processos químicos dentro das nossas células. É uma proteína, certo? E ela é produzida pelo nosso organismo. Nesse caso, ela vai facilitar e agilizar a quebra do amido, tá? Por exemplo, né, a bolacha desse tipo, né, cream cracker, ela tem amido. Se você já mastigar ela na sua boca, você já percebe que ela começa a ficar bem molinha dentro da sua boca. Você começa a sentir até mesmo um gosto adocicado dela dentro da sua boca, porque você começa a perceber que o amido já começou a ser quebrado em partículas pequenininhas. E o amido, a gente sabe que é um carboidrato composto aí por monossacarídeos, dentre eles a glicose, e por isso esse sabor adocicado já dentro da nossa própria boca, né? Então esse processo já começa na nossa boca, não somente da bolacha cream cracker, mas de tudo aquilo que tem amido, né? A gente vai ter aí batata, trigo, como macarrão, pães, né? Arroz, tudo isso já começa então a ser digerido na nossa boca, porque tem o amido, tá legal? Bom, no entanto, todos os alimentos vão ser inicialmente quebrados pela nossa boca por conta dos nossos dentes e da nossa mastigação. Passado isso, né, o primeiro momento que você engole, ele é chamado de deglutição. Esse movimento, né, de engolir é chamado de deglutição, certo? E ele encaminha, esse movimento vai encaminhar o alimento para o local correto, para garantir com que a digestão vai acontecer, né, desses alimentos em cada um dos locais necessários para cada um desses alimentos. Tá legal? Bom, saindo da boca, o nosso alimento, ele vai passar então por uma região chamada de faringe. A faringe, ela é um órgão que vai ser compartilhado com o sistema respiratório e digestório, tá? Ela também, nessa região, a gente vai ter muitas produções de células do nosso sistema imunitário nessa região. E essa parte também, por ela ser uma parte compartilhada com o sistema respiratório e com o sistema digestório, ela facilita com que, por exemplo, você consiga, às vezes, respirar pela boca, o que é importante para garantir uma segunda chance de você continuar conseguindo respirar caso você tenha algum problema no seu nariz, por exemplo, né? Mas uma estratégia importante que o nosso organismo tem é que a gente tem a epiglote, que é aquele sininho lá no fundo da nossa garganta. Isso porque, como ele é um órgão, né, a faringe é um órgão compartilhado, na hora que a gente engole, poderia ir alimento para o nosso sistema respiratório, ou seja, para nossa laringe. E quando
a gente respira, né? Poderia ir o ar para o nosso esôfago ao invés de ir para a nossa laringe, mas isso não acontece. Exatamente porque a gente tem, né, essa epiglote lá no fundo da nossa garganta que tampa a passagem do ar quando a gente está engolindo e tampa a passagem de comida, né, para a região do esôfago quando a gente está respirando. Tanto é que é por isso que você não consegue engolir e respirar ao mesmo tempo. Tenta aí. Não dá, tá? Você só consegue ou engolir ou respirar, porque a glote, né, a epiglote está lá tampando a passagem de ar quando você está engolindo e tampando a passagem de comida quando você está respirando. Bom, passado então pela faringe, que é esse órgão então compartilhado entre o sistema respiratório e digestório, o alimento ele se encaminha para o nosso esôfago. E o esôfago é o que vai levar, né, é um tubo que vai levar o alimento lá para o nosso estômago, certo? O nosso esôfago ele tem cerca de 25 centímetros, um pouco mais do que a palma da minha mão aqui, certo? Cerca de 3 centímetros de diâmetro, né, ele é fininho, por onde o alimento vai passar. Por isso a gente tem que mastigar muito bem o alimento para garantir que ele vai chegar lá no nosso estômago certinho. O nosso esôfago, ele vai ser revestido por uma mucosa. A nossa boca também tem uma mucosa. Como a nossa saliva ela é levemente ácida, essa mucosa protege exatamente a região da nossa boca contra essa acidez. E como a saliva ela também é levemente ácida, certo? O nosso esôfago ele também é protegido por essa mucosa para garantir com que esses ácidos não corroam a parede do nosso esôfago. Isso é muito importante, na verdade. Ele vai ser um órgão flexível e musculoso também, para garantir com que o alimento consiga passar por entre o seu espaço, tá bem? A partir do momento que a gente deglute, lembra que eu falei que a gente engole o alimento, começa então a realização de um movimento que a gente chama de movimentos peristálticos, que são movimentos ondulatórios que vão de cima para baixo, garantindo com que o alimento vá chegar no local correto. Esses movimentos aqui, ó, ondulatórios, né, é como se estivesse empurrando o alimento para baixo e impedindo com que ele consiga voltar essa parte, né, que ele já tinha passado. Isso garante com que mesmo que você tivesse, sei lá, de ponta cabeça, o alimento ele ainda assim, depois que você engoliu, ele vai se encaminhar para a região correta, ele vai ir para o seu estômago, certo? Depois que você fez a deglutição, engoliu, você garante esses movimentos peristálticos, levando, encaminhando esse alimento na direção correta, tá? E ao fim do seu esôfago, né, que dá mais ou menos, ó, né, aqui assim no começo, né, que a gente fala na boca do estômago, a gente tem então o início do nosso estômago. O estômago, ele é um órgão, né, na forma de uma bolsa, digamos assim, que é um órgão oco, na forma de um saquinho, digamos, né? Ele vai ser revestido por 3 camadas mucosas. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem ácidos dentro, né, da nossa saliva? No entanto, no nosso estômago, a gente tem ainda mais ácidos sendo liberados ali dentro, tá? Então, a gente tem 3 camadas mucosas. O nosso estômago, ele é formado por 3 tipos diferentes de tecido. Ele vai ter tecido epitelial, de revestimento, tecido conjuntivo, de preenchimento, e tecido muscular, é tecido muscular liso que forma o nosso estômago, tá? Ele, então, é um órgão que vai ter uma certa mobilidade, os movimentos peristálticos acontecem lá dentro. E é super importante, na verdade, para garantir que todo o alimento que chegou ali, que a gente agora vai chamar de bolo estomacal, né, que vai ter sido formado pelo que a gente engoliu de alimento, vai garantir com que todas as partes desse alimento vão receber o suco gástrico. O suco gástrico, por sua vez, ele é composto por vários ácidos, certo? Que a gente vai, então, dar continuidade e ver quais são esses ácidos e qual a importância, né, desse ácido para o alimento dentro do nosso estômago. Falou? Até a próxima aula!